Boa noite, boa noite. Boa noite você de casa, boa noite pessoal que está aqui hoje na Casa da Caridade. Hoje nós estamos com presentes, né, aqui também na casa, e eu sei que você está esperando o Max e aí de repente entra a Mayra, não é? É só para fazer a abertura. Quero agradecer imensamente a ele, porque ele é um palestrante incrível e é muito difícil fazer a abertura de palestra do Max, do Flammarion, é muito difícil mesmo. Mas fui convidada hoje para abrir e quero abrir agradecendo em meu nome, em nome do Daniel, em nome da Casa da Caridade, toda a ajuda que eles vêm dando, todo o estudo que a gente vem aprendendo junto com eles, e é uma honra e um prazer imenso. O tema de hoje é interessantíssimo, é muito atual e é o que todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo quer saber, inclusive eu. E eu vim muito empolgada para assistir essa palestra, que o tema é a morte em tempos de pandemia, né? O que é a morte? Podemos nos preparar? Como? É um tema de grande relevância para todos nós. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos materiais, não é? Abrir os nossos olhos espirituais, pedir a força que vem dos céus, da espiritualidade amiga, para abençoar o palestrante nessa noite, para que da sua boca saiam as palavras que edificam, né? Edificam o nosso lar, onde a gente estiver assistindo, edificam o nosso espírito, nos ensina, nos faz compreender o porquê da nossa existência, o porquê da nossa passagem. E nós pedimos a Deus nesse momento que visite cada um que está em estado de necessidade, visite cada casa que está precisando do socorro do alto, do socorro dos céus. Que Jesus Cristo, nosso amado irmão, possa visitar cada doente em cada hospital ou no seu lar, possa soprar ar nos pulmões daqueles que estão precisando, possa ir de encontro ao socorro, possa lhes dar auxílio, lhes dar refrigério, e que nesse momento Ele visite cada um que está precisando de uma cura, que está precisando passar pelo processo da doença, que Ele seja força, que Ele seja escudo, que Ele seja o broquel. Nós pedimos também a intercessão de Jesus Cristo, junto ao Pai, para visitar cada um que está nos lares, nos asilos, nos lares transitórios, aqueles que estão em estado de necessidade nas ruas, nossos irmãos que hoje pelejam no meio da rua, nós pedimos por eles também, Senhor. Pedimos por todas as casas espíritas, todos os palestrantes espíritas, todos os irmãos que trabalham na seara cristã, todos os irmãos que trabalham na seara espírita. Nós pedimos, Senhor, aumentai a nossa fé e nossa capacidade de trabalho. Pedimos pelos nossos irmãos de todas as religiões, de todos os templos e igrejas, de todos onde eles professarem a fé, que o Senhor visite e abrace a alma de cada um. Pedimos também pelos presidiários que estão em cárcere no Brasil e no mundo inteiro, que Deus seja a fonte de arrependimento e também de perdão, como é sempre. Nós pedimos por aqueles que estão passando pela depressão, que estão passando pelas doenças psicológicas, aqueles que não estão podendo sequer pedir socorro, não conseguem pedir socorro, mas estão precisando. Pedimos também pelos enlutados, Senhor, por todos aqueles que estão passando o processo de luto, pelo processo da saudade, da aceitação, de que o ente querido não está mais próximo. Nós pedimos, Senhor, dá a paz, dá a aceitação, dá o conforto e dá o consolo, e transforma toda essa dor em saudade. Nós te agradecemos, Deus Pai, pela oportunidade de assistir essa palestra de hoje. Abençoa o palestrante, abençoa as nossas casas, os nossos lares, o lugar onde nós exercemos as nossas profissões materiais. E te agradecemos por tudo. E tudo isso que nós te pedimos e agradecemos, não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, graças a Deus. E eu escolhi uma mensagem, né, do Espírito do Emmanuel, pelo Chico Xavier, do Caminho, Verdade e Vida. A mensagem escolhida pelo Daniel hoje foi a mensagem 97. Amas-o bastante? Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo.
Naquele instante, confiar-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo e ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo, com respeito aos raciocínios que lhes eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado das bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. E é isso. A gente inicia essa palestra falando sobre a morte em tempos de pandemia, com a pergunta se nós podemos nos preparar. E só há um caminho de preparação para tudo, para a vida, para a morte, para a arte de viver e a arte de morrer, né? Como diz o mentor, há muita vida dentro da morte. Então, amas o bastante? É o amor que vale a pena nesta e em qualquer outra encarnação. Se preparar para a morte, se preparar para uma despedida, para uma volta ao verdadeiro lar, só será possível se você utilizar do amor. O amor é a solução para todos os problemas. O amor é o que une as pessoas, é o que resolve os problemas, é a essência divina. Então, se nós aprendermos a amar verdadeiramente, nós aprenderemos como aceitar todos os desígnios do Mestre e todas as consequências dos nossos próprios atos. Agora eu vou chamar o Max, que é o que interessa, né? E aproveitando para agradecer muito a ele, muito, e espero que ele volte centenas de vezes. Muito obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. O tempo que nós vivemos é um tempo de provação coletiva, em que muitas almas têm sido levadas ao plano espiritual de modo coletivo. Nós estamos vivendo uma desencarnação coletiva, como em certos momentos do nosso ciclo evolutivo nós experimentamos. E nesse momento de transição planetária, em que o planeta se prepara para alçar voos em mais altos níveis evolutivos no mundo de regeneração, é necessário que esses movimentos se façam para que muitas consciências em sono despertem. Despertem aqui ou despertem lá no plano espiritual, mas despertem. O ponto fundamental de tudo isso é que nós temos que fazer uma transição também de um processo em que nós estamos no campo material para um processo em que nós estaremos num campo que se chama espiritual. Duas dimensões distintas da matéria, não obstante matérias, que nós temos que vivenciar como parte do processo de evolução que todos nós precisamos exercer se quisermos ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, como nos convida Jesus. A morte, infelizmente, tal como o sexo, tal como outros assuntos complicados, tem sido tratado subliminarmente, marginalmente, nos nossos ensinos, tanto acadêmicos quanto nos ensinos religiosos. E coube a Paulo, o apóstolo, trazer esse assunto de maneira mais explícita à época dele, aos Coríntios, que era um dos lugares onde ele teve que trabalhar muito. E coube depois a doutrina espírita, fazer compreendido o que Paulo ensinou, o que Jesus ensinou, para que nós possamos tirar esse campo que parece ainda complicado de entendimento da morte, para um campo que é natural. Porque se nós percebermos ao final deste encontro, nós notaremos
que não há morte, na verdade. Há uma passagem de um mundo para outro, há uma passagem de uma dimensão espiritual, onde certa frequência vibratória predomina, para um outro campo, onde outra frequência muito mais rápida de vibração irá ser a regra. Por isso, Paulo nos disse: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Só pode dizer estas palavras quem compreendeu o que é morte. Porque aqui Paulo afronta o que muitos temem, que é a morte. Mas ele afronta de uma maneira natural, porque ele sabe o que significa. Essa é a carta aos Coríntios, no seu capítulo 15. E Paulo nos coloca aqui de uma maneira lúcida que não existe morte. Morte, na verdade, é um processo. Então, nós temos que perguntar o que é morte. Mas antes de responder, nós vamos ter bases científicas do ponto de vista espiritual, que nos foi negada durante muito tempo pelas escolas religiosas do mundo e de outras maneiras nos foi ensinada de maneira também não adequada, de outras vezes ficou restrita aos iniciados de vários tempos do nosso processo evolutivo, e que coube a doutrina espírita colocar toda a gente, como Paulo fez com o Evangelho de Jesus, quando levou o Evangelho aos gentios. A doutrina espírita repete esse trabalho de colocar toda a gente o conhecimento nobre, o conhecimento superior que nos foi permitido trazer à Terra depois de um tempo em que nós estivéssemos amadurecidos. E lá nós aprendemos, com a doutrina espírita, que nós somos formados por 3 corpos. Na verdade, nós temos o corpo físico, nós temos o corpo espiritual e um terceiro corpo, que é entre aspas, que na verdade é a alma, a essência de tudo. E nós, quando estamos encarnados, estamos revestidos de um dos corpos, que é o corpo grosseiro. Mas estamos, este corpo grosseiro, revestindo um outro corpo, que é o corpo espiritual, que à época Paulo chamou de corpo espiritual, a doutrina espírita chama de perispírito, e outros estudiosos do tema chamam de diversos termos e que não compete-nos aqui examinar agora. Mas o fato é que é importante sabermos que o corpo físico é putrefável, o corpo físico é perecível, o corpo físico resume exatamente o que nós lemos no Evangelho, do pó viestes, para o pó voltarás. Ou seja, o corpo que nós, espíritos, assimilamos quando encarnamos, quando tomamos este novo corpo, é formado por partículas deste mundo, por átomos que se aglutinam, formando moléculas, formando os órgãos, mas tudo isso direcionado pela mente, direcionado pelo espírito. Por isso que quando alguém morre, a primeira coisa que acontece é a desagregação, que vai redundar na putrefação natural. Por quê? Porque não tem mais a energia que mantém as moléculas ligadas sob um comando superior, que é o espírito. Portanto, quando o espírito chega, ele aglutina estas moléculas, forma o corpo segundo as suas necessidades, e quando ele volta, ele deixa de agir sobre essas moléculas e elas voltam ao estado de entropia, como a termodinâmica nos ensina. Elas voltam para o estado de energia mais baixo. E é isso que acontece com o fenômeno da morte. Então, quando nós morremos em essência, nós largamos um corpo, mas permanecemos com o outro. Por isso que quando há uma aparição de um espírito, normalmente ele se mostra com a apresentação que ele tinha na última encarnação, ou a apresentação que mais significativa foi para ele. Mas é sempre uma réplica a este corpo físico do que ele está mostrando. Então, atenção, morrer é uma das coisas mais naturais que tem. Largamos um corpo grosseiro, que nos constrange, que precisamos muitas vezes largar dele várias vezes durante o sono, porque ele é pesado, ele oprime, ele é um ergástulo, ele é uma prisão, mas necessária para que o espírito progrida. E quando voltamos para o mundo de lá, voltamos leves, se obviamente cumprimos o nosso desiderato no plagiamento reencarnatório que propusemos fazer. Então a alma nada mais é do que apenas um espírito encarnado. Quando o espírito desencarna, ele passa a ser apenas uma alma desencarnada. Sempre somos alma, com corpo grosseiro ou sem o corpo grosseiro, mas sempre com um corpo espiritual, com um corpo que nós chamamos de corpo sutil.
A morte do corpo, na verdade, ela desata os laços que prendem a alma a esse corpo. Toda vez que você reencarna, átomo a átomo, molécula a molécula, vai se ligando o perispírito ao corpo físico. Cada vez que vai crescendo o feto, ele vai crescendo também nos seus aprofundamentos de ligação. A tal ponto que desligar-se logo no começo da reencarnação é mais fácil do que desligar-se quando o corpo já está feito. Por quê? Porque já foi aprofundado o vínculo magnético que existe entre o corpo espiritual e o corpo físico. Por isso que abortos espontâneos são comuns, em essência, porque o espírito, por exemplo, pode desistir daquela encarnação, pode ficar com medo, querer voltar, e se ele se desligar desse corpo que está em formação, é relativamente mais tranquilo do que ele fazer isso depois que já está nascido o corpo. Quando ele faz isso, e às vezes o corpo consegue, vamos dizer, continuar crescendo, nós chamamos de natimorto, porque não tem espírito ali. Então o corpo respeita o processo da multiplicação biológica, que é natural, mas sem que tenha participação de um espírito. Então largar o corpo no começo é mais fácil, mas é o que enraiza. Você só larga quando o corpo começa a perder as suas energias, começa a enfraquecer numa morte natural, e a força que liga o perispírito ao corpo espiritual, ou melhor, ao corpo físico, vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais fraca, até que o perispírito não se liga mais a ele. E aí ele abandona. E é como se fosse uma roupa velha que não presta mais, que o perispírito ou o espírito deixa para trás. Portanto, nós fazemos essa viagem de volta para o mundo espiritual, como fizemos a viagem de volta para o mundo físico quando chegamos aqui. Agora, atenção, por incrível que pareça, o morrer é muito mais fácil do que o nascer. Quando a gente estuda o tema com profundidade, nascer dá muito mais trabalho do que morrer. Porque nascer é uma tomada de decisão que você faz lá, você assume compromissos. Ninguém desce aqui na Terra em termos de, vamos dizer assim, passeio, lazer, não. Isso são movimentos parciais. A nossa razão de estar aqui na Terra é provas e expiações. A nossa razão de estar aqui na Terra é executar determinadas demandas, determinados compromissos, determinadas missões, determinadas tarefas que lá em cima assumimos sob os auspícios dos nossos benfeitores. Portanto, quando estamos para nascer, isso pesa, porque você tem um compromisso, primeiro com você mesmo, com a sua própria consciência, mas a sua consciência reverbera a consciência cósmica. Então você também tem um compromisso com o Criador. E nascer e assumir esse compromisso e o medo de não dar conta de cumprir faz com que, por exemplo, alguns abandonem, voltem e peçam mais tempo para poder conseguir entrar na carne e passar pelas provas. Sabe por quê? Porque você esquece o passado. Você só tem aquilo que se chama intuições, vagas lembranças. E você é como um aluno que está fazendo a prova, mas não pode consultar o livro. Se você estudou bem, se você está bem definido que você quer aquilo mesmo, você consegue forças para vencer as provas quando elas aproximam. E todo mundo aqui, todo mundo que está nos vendo, todo mundo que está nos ouvindo, sabe que chegará uma hora que os testemunhos que nós lá estabelecemos, nós teremos que faceá-los. E se estivermos preparados para ele, com o amor que a Mayra nos colocou aqui agora, nós seremos muito mais bem-sucedidos do que quando estamos ausentes dele. E é importante que nós tenhamos isso, porque o ato de morrer é a libertação e o retorno para o mundo espiritual, onde nós temos que prestar conta do que nós fizemos, da oportunidade que nos foi dada, que nada mais é do que a encarnação. A encarnação equivale a um dia de aula. Será que eu aproveitei esse dia de aula bem aproveitado? Ou será que eu matei a aula? Ou será que eu brinquei durante a aula? Enfim, essas situações de analogia servem para nós nos referirmos. A volta, quando o espírito vai para o mundo espiritual, ele volta a ser o que ele é, o espírito que ele sempre foi. Lá é a pátria definitiva. Portanto, a morte nada mais é do que você voltar para de onde você veio. Mas atenção, ninguém aqui está dizendo que a morte deve ser abreviada. Isso é um risco de alguns pensarem assim. Quando você abrevia a morte por sua própria decisão, isso é uma afronta às leis de Deus. Isso é um autocídio. Isso é um suicídio.
E há maneiras de se suicidar. Há o suicídio direto, que a pessoa planeja, antecipa, ao suicídio involuntário e inconsciente, quando a pessoa vive a vida toda ela desprovida de recursos espirituais, como se isso aqui fosse a razão de ser dele, gasta todas as suas energias em coisas venais, em coisas que são veleidades, coisas que não têm valor para o espírito, e se perdem em coisas que ficam aqui, que ele não leva consigo. E esse é um tipo de suicídio também. André Luiz, um clássico autor espiritual, relata, quando chegou no mundo espiritual, que ouviu, sem compreender, que ele era um suicida. Só foi entender isso quando conversou com um médico já em nosso lar. E ele entendeu que o modus vivendi dele, o como ele viveu, ele, na verdade, subtraiu o tempo que ele tinha para os seus interesses carnais, banais, humanos, materiais, sem se preocupar em ser espiritual. Ele ficou no mundo e foi mundano, quando ele deveria estar no mundo, sem ser mundano. É isso que é o grande dever de todos nós que descemos aqui. Mas atenção, existe uma diferença entre morte e desencarnação. Isso é muito importante, porque há muitas pessoas que morrem e não desencarnam. Mas como assim, Max? Você está me deixando confuso. Não, vamos explicar. Quando você se vincula ao corpo, nós dissemos átomo a átomo, molécula a molécula, mas existem 7 centros de força que são mais fortes, que os hindus chamam de chakras. Esses centros de forças, eles vinculam o corpo físico ao corpo espiritual de maneira muito concisa, muito tenaz. Quando você desencarna, eles vão se despreendendo pouco a pouco. Quando temos merecimentos, somos acompanhados pelas parteiras do mundo espiritual, pelos assistentes que vão desatando esses laços de maneira gradativa e sem que soframos. E através de passes magnéticos. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre isso, existe um livro esplêndido que chama-se Obreiro da Vida Eterna, em que André Luiz descreve isso de maneira muito, mas muito clara. E lá você vai vendo esse processo sendo desligado pouco a pouco e fica um último ponto, um último centro de força que se desliga, que é o que nós conhecemos por esse centro de força aqui, que é o mais importante de todos, que coordena todos os outros, que chama-se coronário. Ele se liga no corpo físico ao corpo espiritual. É como se fosse o cordão umbilical do espírito quando ele está desencarnando. Não é que a gente corta como corta o cordão umbilical quando a gente está na Terra. A gente desata, diminuindo a intensidade dessa força até que ele se solte. Como você desliga uma energia, diminuindo a intensidade até que o fio não esteja mais energizado. É assim que funciona. E aí, quando isso acontece, ele desencarnou. Mas quando isso não acontece, você pode ser enterrado e esta ligação permanece, prendendo o corpo físico ao corpo espiritual. E por que isso pode acontecer? Pode acontecer porque desrespeitamos leis divinas, como, por exemplo, o suicídio. O suicídio pode levar a uma situação dessa, dependendo do estágio, do grau, da intensidade. O suicídio varia ao infinito, gente. Nós não podemos aqui sempre trazer aqui como um padrão. São várias situações, tem desde o agravante até o atenuante para quem toma essa decisão, consciente ou inconsciente. Mas o fato é que muitas vezes, e a literatura espírita é referta nisso, nós temos vários casos de suicidas que continuam sendo ligados ao corpo e chegam a sentir, a experimentar todos os processos da desencarnação depois que ele foi inumado. Como, por exemplo, ele sente sendo comido pelos vermes. E isto repercute porque o cordão fluídico está vinculado. E o que nos faz sentir, não é o corpo físico que sente, o que sente é a alma. Então, o que você recebe passa pelo corpo físico, passa pelo perispírito e a alma recebe. Então, por exemplo, se você conseguir isolar o corpo físico do corpo espiritual, o corpo espiritual não sente. O nosso medicamento abençoado, quando você faz uma cirurgia, faz isso. Interrompe essa condução elétrica, porque é uma condução mento-eletromagnética, na verdade, e que faz com que o corpo espiritual não receba. Logo, a alma também não recebe, você não sente dor. Existem pessoas que dão passe e que você fica isolado, sem precisar de tomar nenhum remédio, e evita isso. Mas quando houve essa desencarnação,
Lamentavelmente, a situação não se dá desta forma e a pessoa fica repercutindo nela todas as sensações que acontecerem ao corpo físico. É muito importante que se conheça isso. Então, quando acontece isso, a pessoa morreu, mas não desencarnou. E isso pode levar dias, meses, até anos. Aí você fala, mas o corpo já foi todo putrefato. Sim, mas a repercussão ainda continua em muitos casos. Por isso, precisamos saber morrer, porque morrer é uma arte de viver para morrer, que nós vamos ter que aprender. Então, a desencarnação, que é a verdadeira razão que nos interessa aqui, ela precisa ser compreendida e vivida. Uma pergunta que nos interessa. Já demos algumas partes que respondem a essa pergunta. Será que há sofrimento ou não há sofrimento nessa travessia do mundo físico para o mundo espiritual? Na verdade, tem sofrimento antes, todos nós já sabemos disso quando experimentamos as dores físicas. Essa é a dor que nós podemos minimizar, mitigar com os remédios da medicina terrestre. Mas existe uma dor também que pode acontecer durante o processo e uma dor que pode acontecer pós-desencarnação. O caso de um não desencarnado, morto, nós estamos falando dessa dor, por exemplo. Então, nós podemos sofrer sim antes, e sentimos isso quando estamos vendo dores no corpo físico que nós tentamos minimizar, durante e depois. Mas, atenção, o último alento que nós damos quase nunca é doloroso. A maior parte dos espíritos do planeta Terra não conseguem conscientemente presenciar o que acontece durante a sua passagem. Ele percebe um pouquinho antes e vai perceber depois que está do lado de lá. Eu disse a maior parte porque existem alguns espíritos muito elevados, que eles inclusive controlam a sua própria desencarnação, não precisa de ajuda, e eles sabem conscientemente a hora que já estão no plano físico e a hora que estão no plano espiritual, eles estão num outro estágio evolutivo, são os ícones do bem que nós recebemos muitas vezes entre nós. Mas acontece que durante a morte nós precisamos ter esse movimento no grande volume de pessoas deste planeta de amparo do mundo espiritual. Porque ali nós vamos ter uma extinção da vida gradativa, pouco a pouco. Agora mesmo essas 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, já vai entrar na 5ª semana, nós acompanhamos a desencarnação e acompanhamos inclusive espiritualmente de uma pessoa muito querida, já em estado senil, mas de qualquer forma estava lúcida, vivia bem e infelizmente, ou felizmente, a realidade a gente costuma dizer infelizmente porque ela se afasta da gente, mas para ela foi felizmente porque ela cumpriu o compromisso dela aqui. E nós assistimos, e ela sentia as dores que a dor física propiciava, e a morfina às vezes já não estava mais fazendo efeito, e nessa hora, quando entrava o trabalho espiritual, quando entrava os passes magnéticos à distância, que ela recebeu vários, a morfina começava a fazer efeito e os médicos não entendiam por que ora a morfina não funcionava e ora a morfina funcionava. E ela ficou 2 ou 3 dias nessa angústia, nessa agonia, que é muito dolorida. Mas ela já estava mais lá do que cá. Por quê? Porque os olhos já estavam esgazeados, ainda que houvesse vida orgânica, ela estava distante já da Terra. E aí ela começa a ver pessoas, e você fala assim, nossa, parece que ela está alucinada. Não, ela está vendo mesmo, é você que não está vendo. Então, alucinado, espiritualmente falando, seríamos nós que não vemos, mas ela vê. E ela começa a conversar com pessoas, e foi o que aconteceu com ela. Mas aí, do trabalho à distância, nós trabalhamos na Comunhão Espírita de Brasília, no grupo Leon Denis, nós temos uma médium muito amiga nossa, nós somos um grupo já de longa data lá, e ela foi solicitada por mim para nos ajudar. E ela tem uma faculdade mediúnica, que é anímica também, de se dobrar e ir para o lugar onde a pessoa está, e em espírito, é claro. E ela esteve lá, e ela viu, e entrou em sintonia, entrou em conversas com os benfeitores que estavam acompanhando a desencarnação dela. Ela tinha uma amiga espiritual já um pouco mais elevada, que estava acompanhando o tempo dela. E aí ela colheu as informações e nos trouxe a informação, nós registramos a informação que ela registrou e nós verificamos que a grande dor dela não era a dor física. A grande dor dela, sabe qual era, gente? Isso foi um fato acontecido há 5 semanas atrás, vai entrar na 5ª semana. Sabe o que era? Ela falou assim, eu estou arrependida. Estou arrependida porque eu podia ter ajudado mais pessoas do que eu ajudei.
Eu estou arrependida porque aquelas pessoas que estiveram ao meu lado, que eu podia ter feito mais, eu não fiz. E eu estou arrependida por aquelas pessoas que eu não fiz nada por elas e tinha que ter feito. Então veja que a consciência não é um juiz de fora que vem. A consciência da própria pessoa, envergando a comparação entre o que ela planejou e entre o que ela executou, começa o duro movimento de autoavaliar-se, que torna-se proeminente, torna-se evidente no mundo espiritual, porque não tem como mais ser obliterado pela carne, que diminui as vibrações e as percepções do espírito. Sem a carne, e ela já estava mais fora do espírito do que dentro da carne, ela estava percebendo tudo isso. Mas ela tinha também um processo que a constrangia, que era um trauma de infância. Como ela era uma nossa irmã, era uma católica romana e cumpridora de todas as exéquias que ela ali professava, ela teve na infância dela um padre que, durante o processo de catequismo, ela foi levada a ter medo do inferno, porque da forma como ele fez, para ela, para os outros talvez não tenha causado o mesmo impacto, mas para ela causou um trauma terrível. E esse trauma foi acordado exatamente na hora da desencarnação. Ela temia, e os olhos esgazeados, a médium nos disse, era exatamente o terror que ela tinha de ir para esse tal de inferno que queimava eternamente, porque isso era muito forte nela. Olha como é complicado quando a gente não entende a vida no mundo espiritual. Apesar dela ser casada com um espírita, que já tem mais de 40 anos de espiritismo do lado dela, ela nunca professou o espiritismo, ainda que os dois não tivessem nenhum problema com as suas religiões, todos os dois respeitavam. Mas mesmo assim, ela não aprendeu essa lição e passou por essa dificuldade. Mas graças a Deus, o mundo espiritual é profícuo em bênçãos de acudir, de acolher, de ajudar. E o benfeitor conversou com ela, acalmou. E olha que interessante, ela vinha com esses olhos esgazeados, com essa situação de desespero. Depois desta visita da médium, passou a não ter mais nenhum evento desse. Ela tinha as inconstâncias naturais, mas que eram fisiológicas, decorrentes dos remédios, e não mais decorrente dela mesma. Então, esse processo do durante é muito mais em função do que carregamos nas nossas consciências. E é muito importante que nós saibamos conduzir-nos enquanto estamos a caminho, para que não aproveite somente na hora que a gente faz esse exame de consciência quando está do lado de lá. É interessante, e é mais do que isso, é até inteligente pensar nisso antes. Por isso que a gente tem que pensar na morte, sim. Não esperando a morte, mas a gente tem que pensar na morte, porque se tem uma coisa comum entre todos nós, é que nós vamos fazer isso mais cedo ou mais tarde. Graças a Deus não sabemos quando, né? Graças a Deus, porque se soubéssemos até oraríamos, inclusive, os nossos procederes. Na verdade, nós precisamos fazer aquela análise. Se eu fosse desencarnar hoje, será que eu estou preparado? Essa é uma pergunta que, se você começa a fazer e você encontra uma resposta que te incomoda, você fez a pergunta, ainda há tempo. Faça o esforço para ver o que te incomodou nas respostas para mudar. Eu gosto sempre de usar comigo mesmo uma figura que me faz muito bem. É como se você estivesse naquele caixão e você estivesse ali sendo velado por uma série de pessoas que estão ali. Umas provavelmente afeições caras para você, outras estão ali para cumprir determinados procedimentos humanos e outras estão ali até mesmo sem nenhum interesse. Mas imagina que você ali estivesse ouvindo tudo que as pessoas pudessem falar de você. Olha, esse é o exato acontecimento com Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna. Quando as pessoas começaram a falar de um passado dele em que ele estava comprometido com certa coisa, aquilo repercutia e ele gemia, tremia em perispírito. O corpo nada sentia, mas ele captava as emissões mento-eletromagnéticas que vinham das pessoas que estavam ali. E ele sofreu durante o tempo todo, quando o corpo foi velado. Isso era a década de 40 para 50, normalmente eles velavam o corpo muito mais tempo do que a gente faz hoje. E ele sofreu isso. A mãezinha do mundo espiritual estava com ele no colo, como se fosse um filho que estava, de novo, parindo para o mundo espiritual e que ela estava ali ajudando um convalescente. E repercutia nele. E só foi desatado o cordão fluídico dele na hora da inumação, porque ele precisava de restaurar-se
para que ele pudesse chegar um pouco mais fortalecido para uma casa de convalescimento que se chama Casa de Fabiano, ou Casa Transitória de Fabiano, que é um lugar onde você fica, lá no caso desta equipe espiritual, onde você fica se recuperando, se fortalecendo, para entrar de novo no mundo espiritual, propriamente dito. Quando você tem essa assistência que o Dimas teve, esse é o procedimento. Mas varia, tem pessoas como o Cavalcante desse mesmo livro, que praticamente já estava pronto, não precisava nem de passar pela Casa Transitória de Fabiano. Tanto é que o sono dele foi de um dia só. O do Dimas foi de vários dias. O sono reparador que se faz lá no mundo espiritual. Por quê? Porque ele já tinha as conquistas espirituais, viveu a vida se espiritualizando e conseguiu, desta forma, atingir aquilo que se chama realizar o seu padrão vibratório necessário para encontrar o mundo espiritual em sã consciência. E esse movimento de estar preparado para ir para o mundo espiritual faz com que você encontre um lugar no mundo espiritual que te espera. Por quê? Porque você saiu de lá, de uma colônia espiritual, e você voltará para algum lugar no plano espiritual. Se as suas foram as conquistas que se espera, você voltará para esta colônia ou até para uma colônia mais elevada do que essa, dependendo de como você viveu aqui. Mas atenção! Muitas vezes é vedado o retorno a certas colônias, das quais as pessoas vieram, porque ao invés de cumprir aquilo que ela prometeu a si mesma, sobretudo, ela fez o contrário. Ela chegou do lado de lá com débitos e não com créditos. E não é dado a ela a permissão de acesso àquela colônia espiritual. E ela pode passar em lugares menos, vamos dizer assim, agradáveis, que podem ser até desagradáveis, que podem ser tenebrosos, dependendo do que ela fez, da oportunidade que lhe foi concedida. Então, André Luiz, por exemplo, ele só foi resgatado do mundo espiritual inferior, que nós chamamos de umbral, depois de 8 anos, ali no umbral, fazendo a depuração das suas sujidades espirituais. Aquilo que ele contraiu em atacado, ele vai depurando pouco a pouco a varejo no mundo espiritual, até que ele conseguiu se sintonizar numa prece e foi amparado e levado para ser tratado como um paciente no mundo espiritual. Então vejamos como é dependente o nosso estado lá de como foi o nosso viver aqui. Isso é muito importante, porque todos nós teremos um lugar ao chegar lá. Qual será esse lugar? Depende do que fizermos aqui, com nossa própria opção de viver no mundo espiritual. Então nós temos uma série de possibilidades, ir para um umbral inferior, ir para um umbral denso, ir para colônias mais elevadas, e tudo dependente de como nós tenhamos vivido aqui. O importante é, viver bem aqui significa viver fazendo não a nossa vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Por isso que a prece dominical nos ensina isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no plano espiritual. Ora, mas o que é fazer a vontade de Deus? Perguntará alguém. Fazer a vontade de Deus é exatamente o que Jesus nos disse quando estava partindo, um dia antes de ser entregue aos algozes. Ele disse assim: um último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus, vos amo. Então não era mais impessoal amar ao próximo como a si mesmo. Ele passou a ser um referencial. Ele passou a ser aquele que você pode se espelhar quando você tiver dúvidas. O que Jesus faria aqui se fosse Jesus nesta situação de prova que eu estou vivendo? Aí você fala, Jesus perdoaria. Então por que eu não me esforço para perdoar também? E essa é uma das duras provas, quando nós somos afrontados, quando nós somos de alguma forma provocados no nosso ego, no nosso orgulho, e nós queremos devolver a ofensa quando ofendidos. Se você parar para pensar, ele ensinou durante todo o período que passou conosco a perdoar a ofensa não 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Essa prova do perdão que nós tomamos aqui como um exemplo apenas, ela é uma prova que você tem um referencial no Jesus. Então ele é seu guia. Mas eu não dou conta ainda de perdoar e esquecer, que seria o ideal. Porque eu esquecer nada verdade do que ressignificar, porque ninguém esquece. Esquecer já é uma coisa que é uma doença, né? Então não é propriamente o que nós estamos chamando aqui esquecimento da ofensa. Nós estamos chamando de ressignificar. O que é ressignificar? É olhar o que me ofendeu como se ele tivesse na condição, por exemplo, de uma criança que não sabe o que faz. E nós aprendemos isso com Jesus no momento ápice da sua permanência entre nós, quando ele olhou para aquela malta de loucos que o condenaram numa escolha que é inimaginável, escolher um justo para ser condenado e soltar um criminoso para viver. E quando Jesus olhou para aquela malta, ele não viu uma malta, ele viu pessoas em baixo nível evolutivo, ele viu pessoas que não sabiam o que faziam, eram ignorantes das coisas espirituais. O que ele fez? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós temos mesmo condição de fazer isso. Uma pessoa que agride, com todo respeito, não está bem, porque a agressão significa desequilíbrio. Toda vez que você está equilibrado, você nunca agride, você contemporiza-se intimamente, você busca recursos numa pressa íntima e você encontra saídas para não agredir aquele que você julga que te ofendeu, que te afetou. Você simplesmente ferra os seus ouvidos para que você não se deixe envolver por aquelas emoções tumultuadas e você não deixa, nem se deixa ser ofendido propriamente dito. Mas se mesmo assim aquelas emoções penetraram, que seja como um raio e você seja o para-raio, passe por você, você vibra todo, mas não fica armazenado em você, sai pelo fio terra e vai pelas forças telúricas do planeta ser dissipada aquela energia. Então você não guarda a ofensa, não quer dizer que a ofensa não te afetou, mas não ficou em você, balançou, te causou um mal-estar de momento, mas o dia prossegue, tudo passa e você segue adiante. Esse é um momento de exemplo de como nós temos que viver, porque você me dirá, mas Max, isso não é fácil. Ora, se fosse fácil, minha amiga e meu amigo, isso não seria mundo de expiações e provas, isso seria, na verdade, um passeio. Você já sabe o que vai fazer, para que você tem que fazer prova? Se está difícil é porque você pode não passar, você está medindo os seus esforços nessa tarefa, é por isso que é prova. Então não espere chegar a esse planeta e encontrar todo mundo bonzinho, amoroso, te tratando como uma pessoa perfeita, uma pessoa que merece todos os devotamentos, que de fato todos nós merecemos, mas nesse mundo de expiação e prova não recebemos. E não se afete com isso, porque isso é natural que seja assim. Por exemplo, se você quer desenvolver paciência, ora, você não vai encontrar pessoas que te tratem só com devaneios, com desvelos, com segurança, com tranquilidade, com amor, com mansuetude. Não. Você vai encontrar pessoas que te provocam, te acusam, apontam o dedo para você, mostram os seus erros de maneira assim que você fica assim, meu Deus. Porque esse é o que nós chamamos de personal espiritual, aquele trainee que você precisa, aquele treinador que você precisa para poder você mostrar em você onde é que você precisa melhorar. Se ele afeta a sua paciência, ele é o melhor treinador para você, porque ele mostra onde que você tem que se esforçar para ser melhor. E é a mesma situação do perdão. Na hora da verdade, você tem que recolher forças íntimas para ser paciente, para ser capaz de perdoar, e tantas outras provas que todos nós estamos envolvidos. Então o mundo é esse mesmo, o mundo é onde nós temos riscos de cair, de não passar na prova, mas todo aquele que se imune de bens espirituais, de recursos do conhecimento espiritual, que entende, compreende como funcionam as leis divinas, esse tem muito mais chance de cair muito menos. Não cair ainda não é uma condição deste planeta para a sua esmagadora maioria de habitantes, porque ainda estamos em evolução. Mas cair menos e levantar mais rápido, caindo cada vez menos
e levantando cada vez mais rápido, até não cair em determinada coisa, é possível para todos nós. Depende do esforço íntimo. Isso é uma preparação para a morte, não tenhamos dúvida disso. Mas isso ainda é o durante. Tem o depois. Quando chega do lado de lá, desligado, já desencarnado, já não está mais com o cordão fluídico ligado, nós passamos todos nós, por um processo que chama-se perturbação espiritual. Em outras palavras, nós não temos consciência imediata do que aconteceu. Muitas vezes entramos em sono, acordamos em algum lugar e estamos ali sem saber onde estamos, o que estamos fazendo. Imagina você dormindo, só para você ter uma ideia de como é isso. E alguém brinca com você, são seus amigos que querem pregar uma peça em você, e você está dormindo profundamente, não acorda por nada. Aí eles conseguem tirar você da cama, levam a sua cama para um outro lugar e colocam num lugar que você nunca foi. Aí quando você acorda, você está só assim naquele lugar. Você olha para um lado, olha para o outro. Fala, gente, será que eu estou vivo? Será que eu estou... É mais ou menos assim mesmo. Até que alguém abra a porta e brinca com você. Não, você está encarnado ainda. Mas pode entrar alguém que abra a porta. Seja bem-vindo ao mundo espiritual. Tá certo? Isso é o que acontece. Esse despertar pode levar algumas horas, pode levar alguns dias, pode levar algumas semanas, pode levar alguns meses. E em casos mais raros levam algumas dezenas de anos. Então, esse processo de despertar, ele é um período em que você, depois que desperta, fica naquele estado de não saber onde está, você está meio estonteado, você não está sabendo direito onde você está, o que chama-se perturbação espiritual, que varia ao infinito, de acordo também com como vivemos. E é por isso que todos os espíritos experimentam isso quando passa para o lado de lá. Os que passam com maior elevação espiritual experimentam muito pouco, quase zero. Os que passam tendo vivido uma vida toda material, uma vida toda mundana, passam com isso muito forte do lado de lá. Então, nós chegamos à conclusão que passar para o lado de lá passa por 3 etapas: o antes da morte, o durante a morte e o depois da morte. O depois da morte é o que mais nos preocupa aqui, porque o durante é temporário, é pequeno, se nós vivermos uma vida em que nós respeitemos, no mínimo respeitemos as leis divinas, minimamente. Mas o do lado de lá, quando nós não respeitamos a vida do ponto de vista espiritual minimamente, ou mais, quando desrespeitamos de forma grave, muito grave, a vida do lado de lá, é muito difícil. O sofrimento é muito complicado. Não é por acaso que Dante Alighieri escreveu uma pérola. Era um médium que foi transportado, como aquela amiga média nossa, foi transportado ao mundo espiritual e ele conseguiu trazer todas as informações e registrá-las em um compêndio escrito em italiano daquela época. E ele conseguiu registrar o que existe em várias zonas umbralinas. E ele viu tormentos impressionantes, que representavam almas em gravíssimo processo de complexo de culpa, de consciência de culpa, de remorsos exacerbados. Atenção, eu disse remorso, eu não disse arrependimento. Arrependimento é edificante, é salutar, porque você vê a luz no fim do túnel. O remorso é um círculo vicioso, é um loop que você não vê saída. Você fica naquele processo de monoideia do complexo de culpa, te cobrando, e você não encontra guarida até que você enfraqueça isso e consiga fazer uma prece. Aí então o amparo vem de mais alto. E o que Dante viu, o que um amigo nosso que trabalhava num grupo espiritual conosco há muito tempo, ele tinha também essa faculdade. Durante a reunião mediúnica ele descia nesses lugares e ele descrevia através do próprio corpo físico, mas não era o corpo físico que estava descrevendo, era o espírito falando como se fosse alguém mediunizando nele, e ele descrevia tudo, e era assustador, gente, para quem não tem preparo. Para quem é acostumado, sabia que era dolorido, era triste, mas era uma realidade. Assim como tem verdadeiros páramos celestiais para aqueles que cumprem com gargalhadia moral, que se sacrificam em benefício do próximo,
que anulam a sua própria vida para que os outros vivam. Esses têm lugares que nós nem conseguimos descrever, porque descrever o inferior nós conseguimos, mas descrever o superior nós não temos nem elementos direitos para descrever. E esses irmãos que acessam esses planos espirituais, eles nem mais pisam no chão do lado de lá, como nós pisamos no chão espiritual nos níveis mais inferiores. Eles volitam o tempo todo, eles estão todo o tempo se locomovendo com a velocidade que nós nem temos condição de imaginar. Enfim, depende de nós saber se vamos para o mais inferior até o mais superior possível neste planeta de expiações e provas. E é por isso que isso é o morrer, é se preparar em última instância para passar para o lado de lá. A morte nada mais é, como dizemos, transição de vibração em que o espírito está para a vibração que o espírito estará. E esse preparar para a morte é muito importante nós aprendermos sobre ele. Então nós queremos conversar um pouquinho, antes de trabalharmos o final do nosso encontro, para esse processo de morrer. E nós tomamos um espírito que se chama Humberto de Campos, que foi um poeta que pertenceu à Academia de Letras Brasileiras, respeitado à época dele, e que, coincidentemente, à época dele, Chico Xavier psicografou o livro chamado Parnaso de Além Túmulo, e o nosso Humberto de Campos estava encarnado e teve a oportunidade de tomar contato e conhecer essa obra, e ele ficou impressionado, porque tinham vários poetas ali, várias personalidades que já estavam desencarnadas há muito tempo, que eram ícones deste campo da cultura, que traziam poemas mais lindos, maravilhosos, que não podiam ser do Chico Xavier, porque vieram vários poetas, e ele ficou impressionado, e fez os seus comentários à época, dando margens para a certeza de que aquilo que Chico trazia tinha razões que ele não compreendia, mas que devia existir. Não afirmou que a vida existia depois da morte, mas também não disse o contrário. Mas foi tomado pela tuberculose e muito jovem desencarna e vai para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual é recebido e vai fazer parte, depois da sua preparação no mundo espiritual, da pleiade de espíritos de Emmanuel, que coordenava a obra de Chico. E ele, Humberto de Campos, vai escrever mais tarde pérolas. As obras dele são pérolas. Uma delas, sobretudo, se chama Boa Nova. E lá em Boa Nova são 30 capítulos de puro evangelho, de maneira como nós nunca tínhamos visto antes, e Humberto de Campos descreve para nós. E lá, nesse hall de livros, são quase 20, se não me falha a memória, que ele escreveu, ou em torno de 20, tem um deles que se chama Cartas e Crônicas. E num desses livros tem uma pergunta que um encarnado faz para ele, através do Chico, sobre se tinha como se preparar para a morte. O que é que ele deveria fazer se realmente havia maneira de preparar para a morte? E ele pensou e disse: é muito difícil responder essa pergunta, mas ele disse assim: preliminarmente admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. Então ele começa respondendo a pergunta desse encarnado, dizendo sobre maus hábitos. E diz ele: a cristalização dos maus hábitos lá no mundo espiritual é uma praga tiranizante, uma praga que te persegue de maneira tirânica, de maneira que você não tem como fugir. E ele está lá no mundo espiritual assistindo isso acontecendo todos os dias. Diz ele, recomendando àquele que perguntou: comece, para se preparar para a morte, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Me chamou a atenção quando ele
ele convidou-nos a refletir sobre o prato de cada dia. Aí eu falei, será o que é que ele quer mostrar? E ele diz assim, diminua gradativamente a volúpia, a vontade incontida de comer a carne dos animais. Ele não diz para você parar de comer, não. Ele diz para você diminuir a volúpia. Pessoas que, por exemplo, fazem churrasco e comem carne o dia inteiro, numa volúpia que é assustadora. Tem gente que leva até um remédio para se passar mal do estômago, toma o remédio para continuar comendo. Eu já vi isso. Isso é volúpia. É comer mais do que o seu organismo necessita. Mais grave, porque você está comendo, nesse momento, carne de um ser vivo que morreu para te servir. E se você faz mau uso deste alimento, que precisou ter uma vida ceifada, você entra num problema. Sabe por quê? Porque ele disse assim, o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo do porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os ciapós que se devoravam uns aos outros. Gente, é forte, mas é necessário que nós ouçamos enquanto estamos aqui. Eu já não como carne há um bom tempo, antes de eu ouvir isso, porque na verdade eu nunca percebi que precisasse de carne. Então, por necessidade do meu organismo, a nutricionista que a gente acompanha, ela recomendou, Max, você precisa comer pelo menos uma proteína animal, que é o peixe, pelo menos 2 vezes por mês. E é o que eu faço. Mas não sinto falta absolutamente disso. Mas quando eu era pequeno, quando estava na minha família, era um hábito comer a carne. E eu sempre comia muito paulatinamente, de forma muito cuidada, porque não sentia necessidade. Então o meu organismo não tinha essa necessidade, citando o meu exemplo aqui como referência para o que o Humberto está falando. Mas se acontece com pessoas que gostam muito de carne, elas não devem parar de comer a carne de uma hora para outra, porque o organismo vai ressentir, se elas têm essa necessidade premente. Mas o que o nosso Humberto disse é, diminua a volúpia. Então isso é importante, nós precisamos diminuir a volúpia. E isso é comer menos. Esse é um dos pontos. Nós precisamos também lembrar que existem outras pessoas que têm hábitos ruins, como, por exemplo, bebidas alcoólicas. E ele diz que não tem isso no mundo espiritual. E que ele vê gente que bebeu, que era viciado no mundo espiritual, muito sofrido por causa disso. Então eu dou aqui para vocês alguns exemplos de maus hábitos que a gente precisa mudar. E não são coisas difíceis, não. São coisas que dependem do nosso esforço pessoal. Né? Tudo isso é importantíssimo a gente ter muito bem registrado, porque se você não fizer isso enquanto está a caminho, não fará mais depois que já fez a transição. Mas eu quero trazer um item em particular que eu gostaria de me deter um pouco. Sabe o que é herança? Herança. Se você, minha amiga e meu amigo que me vê e que me ouve, se você tem recursos amoedados em suas mãos, cuidado. Os recursos amoedados não tem problema nenhum em possuí-los, desde que eles sejam utilizados para o bem comum da sociedade em que você está inserido. Retê-los como um tesouro fechado é o mesmo que você impedir que o sangue circule no seu corpo. Você terá trombose social. Enquanto você retém esses bens com você, irmãos seus, irmãos nossos, padecem do mínimo para a sua subsistência. Se você já é aquele que está na prova da riqueza, muito cuidado. Compartilhe enquanto estás a caminho,
Não significa que você precisa fazer o que fez Francisco de Assis, não. Se você não dá conta de fazer isso, não faça. Significa que você deva começar a compartilhar enquanto estar a caminho. Porque você deixar um testamento para entregar isso tudo depois que você passou, não tem valor. Lá no mundo espiritual, não tem valor. Menos valor tem quem não faz nada. Que até no mundo espiritual fica ali, agarrado às coisas. Esse é o pior dos mundos. Mas quem tem recursos e não compartilha esses recursos, enquanto está a caminho, carrega um peso muito grande. Mas tem outra coisa, que o dinheiro, que os bens amoedados, costumam ser muito complicados depois que a pessoa desencarna. E a doutrina espírita é referta de literatura falando sobre isso. É quando os recursos que você tem vai ser repartido com os seus continuadores da sua prole, seja a esposa, seja o esposo, sejam os filhos, sejam quem forem os que estão vinculados ao seu seio familiar. Trate, e isso quem diz é Humberto de Campos, trate de fazer logo o seu testamento de maneira clara, de maneira nítida, de maneira justa, para que cada um daqueles membros tenham a sua parcela, que eles se sintam honrados e justiçados. Porque se você deixar de fazer isso, é muito comum, vocês já devem ter visto em algum momento disso da sua vida, o que nós iremos descrever, é muito comum que as pessoas comecem a brigar pelo patrimônio que foi deixado sem definição de quem ficará com o quê. Hoje mesmo, visitando uma família que nós assistimos, aliás, hoje não, ontem, visitando uma família que nós assistimos lá em Águas Lindas de Goiás, dentre outras, nós temos lá uma menina, filha querida, que era, vamos dizer assim, órfã de mãe viva, porque a mãe não pôde cuidar dela, ou não se devotou a tal missão, e ela acabou ficando só sob os cuidados do pai, e o pai a deixou assim, muito à margem. E esse pai, depois de muito tempo, desencarnou, hoje ela já é casada, já tem filhos, e ela recebeu a herança, uma parcela pequena do que o pai deixou a ela e outras tantas pessoas, mas não porque o pai determinou, porque a justiça estabeleceu. Pois uma das irmãs consanguíneas, mas não por parte de mãe, apenas por parte de pai, entrou na justiça para tirar dela, porque ela não era a filha da mãe dele. E a justiça, às vezes parece tresloucada, deu guarida e começou a prosperar esse pedido absurdo. Deve ter outras coisas que eu não sei, mas que ela teve impedido, e ela depende desse dinheiro para poder viver. Então nós percebemos que essas coisas, elas acontecem aos nossos olhos vivos. E o que é pior, quando a pessoa está do lado de lá, no mundo espiritual, em espírito, essas brigas aqui, elas são emocionais, elas geram correntes mento-eletromagnéticas carregadas de uma intensa força que machuca aquele que está do lado de lá e recebe. Ora, André Luiz estava visitando as câmaras de retificação lá do nosso lar. O que são as câmaras de retificação? São aqueles lugares que os espíritos mais difíceis permanecem em sono, por um sono que é para refazê-los, para poder acordá-los com condição deles não ficarem completamente tresloucados, para eles não ficarem apáticos, ou eles não ficarem sem condição de receber o mundo espiritual adequadamente. Então eles permanecem dormindo o sono, que é o sono reparador, mas durante esse sono, como eles estão vivos, eles captam as mensagens dos que eles se vinculam com eles. André estava visitando um desses, como se fosse locais de permanência dessas pessoas. Eram vários, eram centenas deles, encarreados assim, um ao lado do outro, como se fosse uma grande enfermaria. E um deles, que André Luiz estava acompanhando, começou a tremer, começou a esgazear os olhos, começou a ficar todo afetado, batia os pés, e André falou: o que é isso? E aí uma das pessoas que o acompanhava começou a aproximar a mão e fez a leitura, conseguiu retratar
e transportou o que ele estava recebendo da terra. Estavam os irmãos brigando, um já tinha assassinado o outro, estavam brigando pelo dinheiro, pelo que ele deixou, ele tinha deixado muita riqueza, e ele ressentia de tudo isso. Tem um outro caso, em que ele já estava desperto, mas quando os filhos brigavam, ele que estava em paz começava a ficar desequilibrado, e queria ir lá para poder dizer para os filhos, vocês não são donos disso aí, o que vocês estão querendo brigar com o que é meu? Ele era apegado aos bens. Então vejamos, quantas situações são evitáveis, tanto para lá, quanto para cá, se nós fizermos uma coisa que é se disciplinar. Se nós já temos o risco de ter problema, faça. Nós podemos fazer um testamento. Se a gente já sente que está na hora, ou mesmo que a gente não sinta, faça um testamento, ele pode ser renovado. Se você mudar a sua vida e quiser mudar esse testamento, você pode mudar, mas faça. Essa é uma visão que está nos passando Humberto de Campos, porque quando a gente chega de lá, não dá mais para fazer o testamento, gente. E aí nós deixamos brigas, desafetos aqui na terra. Eu estou acompanhando, próximo da nossa família, um caso desse, em que as pessoas eram amigas, além de ser irmãos, não se conversam mais, não se falam mais, por causa de dinheiro, por causa de bens amoedados, que elas não vão levar para o mundo espiritual, e se gozarem egoisticamente, vão levar carga pesada para ter que descarregar no mundo espiritual. E para que brigar por isso? Para que discutir um com o outro por isso? Pensemos nisso, porque se nós não fizermos isso, poderá ser tarde, porque as doenças fulminatórias chegam, e nenhum de nós está livre de ser apanhado por uma delas. Gente, poderíamos aqui relatar muito mais itens, mas o tempo não nos concede este privilégio de ir por todos, mas nós recomendamos, quem quer aprofundar, que procure o livro Cartas e Crônicas, no capítulo 4, que você encontrará todas as recomendações de Humberto de Campos, nos fazendo acordar enquanto estamos a caminho. Mas por final, ele diz assim, depois de ele listar os que ele achou importante, por essa razão, em qualquer circunstância, conserve sempre o seu nobre sorriso enquanto você está aqui, trabalhe sempre, trabalhe sem cessar, porque nós sabemos, quando Jesus diz, meu Pai trabalha agora, e eu trabalho também. O serviço é o melhor dissolvente de todas as mágoas, o serviço é a melhor preparação para a morte. Joana de Ângeles chegou a dizer para o nosso Divaldo Franco, que já está mais para lá do que para cá, o Divaldo Franco já está em moratória, ele mesmo falou isso. Por causa da necessidade do mundo, ele está ficando um pouco mais conosco para trazer mais luzes às nossas consciências. Ela disse assim, meu filho, a melhor situação para você desencarnar é quando você desencarnar trabalhando. Então, meu filho, não pare de trabalhar, trabalhe sem cessar. E se nós não estamos trabalhando enquanto estamos acordados, despertos, em vigília, prestemos atenção, podemos trabalhar até no mundo espiritual, gente. Quando estamos em sono, o nosso espírito se desdobra e nós podemos pedir, todas as noites, citando o meu exemplo, eu peço, me deixe fazer parte de alguma falange que esteja trabalhando no mundo espiritual, seja ela qual for, desde que seja no trabalho do bem. Sempre peço ao meu benfeitor, trabalho. O trabalho é o seu advogado em qualquer parte onde você for. Por isso, é necessário que nós tenhamos o trabalho ao bem, ao próximo, como a nossa meta de vida, porque ninguém passará para o lado de lá, de mãos abanando, e terá um mundo alegre, um mundo feliz. E para encerrar, uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, que vale a pena a gente examinar. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação lá no mundo espiritual? A resposta dos benfeitores, influência muito grande. Por quê? Porque o espírito já compreendia de antemão o que ele ia passar. Então você já sabe, é como se você vai viajar. Você se prepara, você sabe por onde você vai passar, você vai levar algumas coisas que você vai precisar. Mas olha o que eles falam.
Isso é o que o nosso benfeitor, o Espírito de Verdade, disse: espíritas, instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Mas os espíritos responderam assim: na verdade, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência do que o conhecimento da doutrina espírita ou o conhecimento da vida espiritual. O que eu estou dizendo para vocês aqui: se você trabalhar no bem, tiver a sua consciência ilibada, pura, não tem remorsos, não carrega pesos de consciência, fez a depuração enquanto estava aqui, se tinha que pedir perdão, foi lá, pediu perdão, se tinha problemas mal resolvidos, foi lá e resolveu, enquanto estava a caminho, você, se não sabe nada dessas coisas, por não ter tido a oportunidade de saber, você vai ter um cicerone no mundo espiritual que te acompanha. E o que você não sabe, ele sabe por você e te conduz. Aí sim, você cumpriu o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, depende de cada um de nós, disse Allan Kardec, tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, mais ou menos agradável ou dolorosa. E recordemos Jesus, quando nos trouxe aquela imagem das posses. Certo homem tinha uma herdade, uma fazenda, e naquele ano em particular, aquela fazenda produziu muito, e esse homem ficou assoberbado. Nossa, é riqueza demais, o que eu farei com tanta riqueza? Dizia esse homem para consigo mesmo: já sei, vou derrubar os silos velhos e vou construir silos grandes, e ali eu vou armazenar toda a minha riqueza e direi: alma, descansa, repousa, temos muito bem para muito tempo. E aí disse Jesus, que aparece para esse homem, Deus, e diz: louco, esta noite mesmo sua alma será chamada, e o que tens preparado, para quem serás? E diz ele: insensato é esse que se ajunta coisas para a terra e não ajunta coisas para o céu. Minhas amigas e meus amigos, nós precisamos nos preparar sempre, seguindo os passos do misericordioso Rabi da Galileia. Aí então estaremos preparados para partir. Muito obrigado por sua atenção, muita paz a todas e até breve, se Deus quiser.